Olá, boa tarde. Olá, gente. Vou aguardar uns instantes, tá? Para o pessoal ir entrando. Oi, Josi. Meu convidado já está a postos. Ai, que bom. Vou esperar só um pouquinho e aí a gente já inicia. Tarde, Josi. Boa tarde a todos. Vamos lá. Olá. Espera só dar um minutinho, aí a gente já... Tá bom, gente? A turma aí chegando. Boa tarde. Tô de olho, hein? Boa tarde. Mais uma live. Flávia. Oiê, Fer. Fers, né? Tem outras Fers aqui. Ai, que bom. Acho que agora eu já posso, né? Iniciar. Vamos lá. Boa tarde. Eu sou Simone Vilegas, sou coordenadora do Museu da Energia de Salesópolis. Deixa eu perguntar que eu esqueci. Vocês estão me escutando bem? Tá todo mundo me ouvindo? Se alguém fizer um joinha assim, eu continuo. Eu acredito que sim, né? Tá todo mundo me escutando, gente? Boa tarde. Ah, a Josi fez assim, então eu posso prosseguir. Ai, que bom. Então vamos lá. Estou dando continuidade à maratona de lives em comemoração ao Rio Tietê, né? Ao dia do Rio Tietê, que foi ontem, dia 22 de setembro. E aí a gente aproveitou para estender, né, mais alguns dias, porque a gente tinha muitos convidados, assim, os convidados especiais, especialistas na área, então não tinha como ficar assim escolhendo, né? Não, eu quero todos, eu acho que a fala de todos é muito importante, então a gente aproveitou essa semana e colocou cada convidado numa data e um dia, e por isso que a nossa maratona vai até amanhã. Ainda bem, porque eu tô adorando, né? Tô curtindo e tô aprendendo muito. Que legal. Lembrando também, gente, que durante a live vocês podem encaminhar perguntas, comentários, aí eu vou dando uma olhada e conforme for eu vou perguntando para o convidado, né? A gente vai debatendo, tá bom? Hoje meu convidado é uma pessoa muito simpática, não conheço ele pessoalmente, conheço ele por telefone e vou conhecer hoje ele virtualmente, né? Nesses tempos modernos, mas é assim, é uma pessoa que muito simpática, muito acessível. Eu, quando me indicaram ele para fazer o convite, aí eu fui ler a bio dele, eu falei, meu Deus, será, né? Ai, eu sou tão... Aí liguei, mandei uma mensagem muito tímida, ele me respondeu como se nós já fôssemos velhos amigos, sabe? E eu fiquei tão feliz, eu falei, ah, gente, que bom, que é sempre bom, né? A gente ter especialistas para bater esses papos, para a gente se informar, conhecer um pouco mais. Então hoje eu tô muito contente com a presença dele. A gente vai conversar um pouquinho sobre comitê de bacias, sobre bacias hidrográficas, né? Aí às vezes as pessoas perguntam, ah, mas comitê de bacia, né? Como comentou ontem a Solange, que foi uma das nossas convidadas também. Ah, mas comitê de bacia é só reunião. Não, gente, comitê de bacia é muito importante, decide muita coisa que afeta as nossas vidas, né? Então a gente vai bater esse papo, vai falar um pouquinho. E aí, só para a gente dar uma contextualizada, né? Eu vou falar um pouquinho que a Lei 9433 de 97, ela instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos,
né? E lá ela estabeleceu que a gestão dos recursos hídricos ela tem que ser descentralizada e participativa, tendo representantes de diversos segmentos. Olha só que bacana, né? E nisso culminou com a criação dos comitês de bacia, né? Que são o quê? É um fórum em que um grupo de pessoas, né, com diferentes visões, com diferentes atuações, eles estão ali para discutir sobre um tema em comum, que é o uso da água na bacia, né, em que está inserido. Então hoje eu vou convidar, já vou chamá-lo. O meu querido convidado de hoje é o Hélio César Suliman. Seja muito bem-vindo, viu, Hélio? Já sei que você está aí, está só aguardando eu chamar. Só vou fazer uma breve apresentação sua. O Hélio ele é engenheiro civil, mestre em engenharia urbana pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em engenharia urbana e hidráulica, com ênfase em inundações, drenagem urbana, saneamento e propagação hidrodinâmica. Sua principal área de atuação é na gestão de recursos hídricos. Atualmente é diretor-presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a FABAT, né? Estando à frente da FABAT durante a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê de 2018, atuou como facilitador, promovendo o diálogo entre vários atores e setores, integrando as diferentes perspectivas e dimensões em relação... Deixa eu só abaixar aqui. Em relação à utilização da água durante o debate e destacando a grande complexidade de gerenciamento da água na maior metrópole da América Latina. Olha só que honra. Vou convidá-lo, só um minutinho. Vamos lá. Tá aguardando. Ô, Hélio! Que delícia, que bom! Tudo bem, Simone? Tudo ótimo, melhor agora. Ai, que legal. Agora eu tô conhecendo, tô vendo você, a gente só fica conversando por mensagem, né? Verdade. Você sabe que, como eu te disse ontem, né, eu ia te dar o cano hoje. Só me faltava, né? Por favor, não faça isso. Com dois especialistas, né? Com o Mário Mantovani na segunda-feira. Ontem a Solange Vu, e você falando que ia tietar o Mário, pode tietar à vontade, porque ele é ícone, ele é muito bom mesmo. Eu quase tietei junto contigo. Mas olha, vou te contar um segredo. Eu estou tietando todos os meus convidados. Eu tô amando. Gente, quando eu montei a programação e comecei a olhar assim, os nomes, meu coração ficava, eu falava, gente, que é isso? Olha que maravilha, né? Os convidados, que coisa linda, que delícia, né? Você vê assim, vocês são especialistas na área, vão estar aqui, a gente vai estar batendo um papo, que é bater um papo, né? E a responsabilidade é grande, muito viu, feliz. Simone? Porque, Sim, assim, ontem, muito. sério mesmo. Primeiro, antes da gente começar nosso papo, e assim, eu tô bastante nervoso, porque tem pessoas aqui que eu já vi entrando aí, Somos dois. que são pessoas muito queridas para mim, né? Então, tá a Marta Emerick aí, que é uma pessoa que conhece muito sobre mudanças climáticas. Eu tenho duas grandes amigas queridíssimas que estão aí. Uma também eu só conheço virtualmente, que é a Lê Invite, que mora em Roma e não está dando uma aula sobre cultura romana, sobre toda a história romana, que é fantástica. E a outra, a Bel Santoro, que a vida me deu de presente aqui, num tempo que eu fiquei aqui em São Paulo. E queria te parabenizar, eu já falei isso para a Bia hoje, no nosso teste, a forma como você tem conduzido essa conversa. É como se a gente estivesse na casa da avó, na cozinha da casa da avó, tomando café e comendo bolo. Muito gostoso. Só faltou, mas o cafezinho está aqui do lado. E o bolo. Mas muito gostoso. A forma como você tem conduzido isso, Simone, é simplesmente incrível. Eu estou apaixonado por você e pela forma como você tem conduzido isso. Parabéns para você e para toda a tua equipe. Ai, fico feliz, porque eu vou falar, você falou que tá nervoso e você não imagina como eu fico também, né? Né? Antes da gente só... Que é rápido, viu, gente? Senão a gente vai ficar aqui proseando. Eu não tinha Instagram, eu não era muito assim dessas
E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, meu Deus do céu, como é ser uma, né, uma Uma mediadora influencer, dentro uma do... youtuber. É isso! Aí eu falei, meu Deus, que nervo. Você bater, conversar, né, tá numa reunião é uma coisa, agora você assim, eu falei, ai, mas eu tô adorando. Ai, fico feliz, viu? Obrigada, né, pelo que você falou. A gente fica mais tranquilo, né? Porque você fica, às vezes a gente fica se cobrando, fica, ai meu Deus, será que o pessoal tá gostando? Como que tá indo? Não, Muito ontem, obrigada, viu? olha, primeiro que a tua conversa com o Mário foi uma delícia. A tua conversa ontem com a Solange, então, e quem assistiu, né? E eu sei que a Bia me falou que depois vai colocar no YouTube. Vale a pena, porque foram duas aulas sensacionais. Foi Sim, espetacular as aulas dos dois. A Solange deu um show ontem. O Mário a foi. gente nem fala, né? Não, Mas a Solange, e também a Solange a gente tem fala também. Mas mesmo assim, os dois deram um show maravilhoso. não. E obrigado pela tua apresentação quando você foi falar de mim. E eu acho que nós somos velhos amigos, sim. Né? Sim. Porque na tua fala, quando você abriu esse evento todo, você fez uma declaração de amor pro... E eu não vou repetir aqui, porque se eu repetir a declaração de amor que você fez pelo Rio de Janeiro, eu vou chorar. Te juro que eu vou chorar. Porque a declaração de amor que você fez para o Rio Tietê, e principalmente a hora que você coloca, né, que ele é um rio teimoso, porque ele poderia ter nascido ali, no alto da serra e descido para o mar, mas ele resolveu cruzar o estado de São Paulo. Não, é. Ele é uma coisa sensacional, né? É, e a tua fala com ele me arrepiou, porque essa é a minha relação com o Rio Tietê atualmente. Eu não sou paulistano, eu sou paulista, né? Eu sou do estado de São Ah, Paulo, sim, sim. nasci em Barretos, me criei lá, então eu sou do interior. Eu vim para São Paulo, como eu falei para você, que em 2006 eu ganhei um presente, que é a Bel Santoro aí de... Foi quando eu vim dar aula em São Paulo, mas eu vim, fiquei 2 anos dando aula em São Paulo, depois eu retornei para o interior. E é engraçado que nesses 2 anos que eu dei aula aqui, eu vinha de ônibus. E o ônibus então passava ali na marginal do Tietê para ir para a estação do Tietê. E como tudo que é feio, a gente vira a cara. Você olha pro outro lado, Pro né? outro lado. Tudo que é feio a gente não gosta de ver. Né? A gente joga para debaixo do tapete. E aí eu olhava e sem conhecer, né, essa dimensão da bacia do Alto Tietê, o rio como ele é, eu sempre ouvia algumas coisas que me causavam uma certa inquietude, né? Então, por exemplo, você olha o Tâmisa, né? Que, pô, Londres então trabalhou, despoluiu, utilizou, magiou o Tâmisa, né? O Sena, o próprio Tevere em Roma, quer dizer, são rios que eram totalmente poluídos e que de repente está ali cortando grandes centros e transformando em lugares ali acolhedores. E aí eu ouvia muitas pessoas falarem assim, pô, por que não se faz isso com o Tietê? Porque o Tietê, e você acaba indo na barca. Quando você conhece a geografia, conhece tudo, eu saio hoje a defesa do Tietê dizendo exatamente isso. Ele é um rio teimoso, ele é um rio resiliente, ele não perde nada desses grandes rios que eu acabo de citar, porque esses rios têm uma característica, todos eles estão em foz. E a região feia do Tietê, ele está justamente na nascente, na cabeceira. Né? Se você olhar a foz do rio, ali depois de Barra Bonita, ele é um rio suntuoso, ele é um rio magnífico, ele é um rio poderoso, né? Mas olhar ele aqui Sim. em cima, aqui dentro do centro, e aí a hora que você conhece um pouquinho da história dele, você fala, não, você é um herói, filho. Você Mas está é. aí bonito. Então a tua declaração de amor com relação a ele me tocou bastante por conta disso. Ah, que legal. Não, eu falei, né, foi o que eu disse para você, eu sou suspeita para falar, né? Ele
Eu até brinco, que eu falo que ele é meu colega de trabalho, eu estou ali do lado dele todos os dias, ele, né, eu escuto, eu vejo, a gente chega até a trocar ideia, sabe? Eu percebo a força dele, né? Porque lá, por conta da geração de energia, então você vê que ele, há mais de 100 anos, ele está naquela luta, né, naquele trabalho incessante, movimentando as turbinas. Então é algo assim que a gente fica muito feliz de ver ele naquele estado lá, né, lá em Salesópolis, coisa mais linda. É um orgulho, né, para nossa região ter o rio ali daquela forma, né? Então quando a gente fala da nascente, você olha e fala que beleza, não dá nem para. Tem pessoas, é até engraçado, tem pessoas que vão visitar o museu. E quando chega, a gente fala, isso aqui é o Rio Tietê. Não acredita. Não Eles acredito. ficam olhando e falam, o Rio Tietê? Não. É, Rio Tietê. Quando eles vão à nascente, que eles conseguem tomar água, eles também não acreditam. Eles falam, gente, eu vou tomar água do Rio Tietê? Pois é. Você vê Então, como ele é? Ele é resiliente. ele é resiliente. E aí, quando eu cheguei aqui, né, que eu assumi aqui a agência, e sem conhecer muito bem aonde eu estava e toda a problemática, né, e toda a complexidade da bacia do Alto Tietê, o Amaury Polak, juntamente, né, hoje ele é da sociedade civil, e ele hoje está à frente da presidência do comitê, porque o prefeito Marcos, que é o prefeito de Mogi, está afastado por questão eleitoral, então ele é o presidente do comitê, né? Que é um cara fantástico também, e o Amaury, então, estava aqui como na secretaria executiva do comitê, e ele me levou, eu fui em Salesópolis conhecer, né? Aí eu me encantei com a nascente, me encantei com Cambuçu, né? Cambuci, fruto do Cambuci. Cambuci. A cachaça de Cambuci é uma delícia. Ah, todo mundo gosta. Todo mundo adora. Né? E aí, a hora que eu vi aí, eu falei, poxa vida. E aí tive a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor o rio com a elaboração do plano de bacia. Aí que me deu a magnitude ou a extensão, né, do que era a nossa complexidade e todos os problemas que a gente tem. Ah, legal. E aí, já que você citou, você começou, né, já a sua fala, eu até ia pedir para você explicar para a gente, Hélio, o que é uma bacia hidrográfica, porque eu acho que é importante a gente ir passo a passo, né, e falando. Então vamos assim, lá. se puder contar. Eu dei aula durante 25 anos. E aí eu gosto muito de, né, parece que eu tenho que falar com a mão e desenhando e escrevendo. Então eu vou falar sobre bacia hidrográfica sobre dois aspectos. O aspecto do que ele é na legislação e o aspecto do que é a representação geográfica dele. Tá? Numa representação geográfica, tá vendo aqui? Você consegue visualizar? Sim, Tá. sim. Então, ou seja, imagina essa área aqui, onde eu tenho pontos altos, né? Uma bacia hidrográfica, a grosso modo, significa uma região de terra delimitada, né? Uma região delimitada, onde toda a água que cai, né? Tudo que cai aqui nessa região converge para um único ponto. Isso geograficamente falando. Uma figura que eu gosto muito e que eu acho que representa o que é uma bacia hidrográfica é essa daqui, que é uma folha. E é engraçado. Exatamente. Perfeito. Eu peguei para você. Perfeito. Isso aqui é muito usado em ações de educação ambiental. Você me mandou essa imagem e eu relembrei. Aí eu falei, não, eu vou mostrar para ele. Muito gentil. E aí, se você olhar, porque a folha nasce, né? Aqui eu tenho o tronco da árvore e a folha nasce nesse sentido. E a bacia, na realidade, ela começa de trás para frente, daqui para cá. E aí você tem o rio principal, vamos imaginar, e todos os seus afluentes aqui. Né? Então, a figura para mim que mais representa uma bacia hidrográfica é a folha. Né? Porque tudo que cai aqui, a hora que você pega, se você pegar essa folha que você acabou de pegar, tudo que cai nela, ela vai convergir para um exutório, para um afluente. Tá? Certo. E essa ideia surgiu
E aí eu vou ser obrigado a só fazer uma correçãozinha, porque você Pode falar. citou aí na tua abertura a Lei 9433 de 97. Não está Certo, errado, você citou a lei e você citou todo o aspecto... Opa, perdão, caiu aqui. E você citou todo o aspecto da lei. Só que essa certo. lei, ela é a lei federal. Sim, A 9433 ela é de 97, a lei federal. O que nós temos aqui no estado de São Paulo é a 7663. Né? A 7663 é a que a gente chama de Lei Paulista das Águas. Eu tá. espero que não tenha ninguém da ANA ou da federação aqui nos assistindo. Mas o que aconteceu é o seguinte, a União acaba copiando a lei paulista e não dá o menor crédito para nós. Então, Entendi. a 7663, que é a lei paulista das águas, ela é o mesmo arcabouço, tá? Tem algumas divergências, tem algumas diferenças, sim, mas a 7663 é a lei paulista, ela foi promulgada, né, em 30 de dezembro de 1991 e ela estabeleceu as normas de orientação à política de recursos hídricos, bem como instituiu o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos no estado de São Paulo. E ela trouxe os aspectos, né, o que ela traz de diferente da 9433, que é exatamente que nessa lei ela define ela define da onde que vem os recursos para que a política seja implementada. Então, no Estado, dentro da lei, a gente tem, né, ela instituiu o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é o fundo que fomenta ou dá condições para que as ações, como você citou, sejam implementadas. Né? Então, ela estabelece, ela define o rito de como isso tem que ser seguido. E a Sim. 7663 também é importante porque ela cria o Comitê de Bacia do Alto Tietê. O Comitê de Bacia do Alto Tietê ele foi criado por essa lei. Né? Em seguida, Isso em 1991, né? 91. Isso, Só que eu ia fazer essa pergunta. Ele foi criado, o comitê foi criado em 91. Em 1994, pela Lei 9.034, que foi promulgada dia 27 de dezembro de 2012, foi aprovado, e aí começa a minha entrada também dentro do sistema de gestão de recursos hídricos. Eu entrei em 1996. Mas em 94, se estabeleceu o Plano Estadual de Recursos Hídricos, o PER. Na realidade, todo sistema de gestão de recursos hídricos é uma sopa de letrinha, tá? É CBH, que é comitê, é PER, que é Plano Estadual de Recursos Hídricos, é SIGA, que é Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos. É uma sopa de letrinhas. E aí eu vou fazer um parênteses, que eu tenho quando eu entrei nessa história de comitê, eu não sabia o que era bacia hidrográfica, eu não sabia o que era comitê, eu não sabia absolutamente nada. Eu era simplesmente um engenheiro civil, extremamente cartesiano, e eu dava aula em Barretos, trabalhava com construção de shoppings. Na realidade, eu sempre tive uma relação muito forte com a água. Eu não gostava de sistema construtivo, eu sempre gostei de instalação predial, principalmente na questão de combate e prevenção a incêndio e drenagem. Então, eu trabalhava na época em construção de shopping, porque principalmente a minha história profissional ela tem relações com, vamos dizer, com catástrofes, vamos assim dizer. Porque eu me apaixonei dentro da engenharia pela questão pela questão de combate e prevenção a incêndio, quando eu fui estudar os grandes incêndios que aconteceram aqui em São Paulo. E aí eu fui trabalhar com projetos de instalações de combate à prevenção a incêndio. E também na minha relação com a gestão de recursos hídricos, foi porque se hoje as questões ambientais elas não são levadas, ela não é pauta do discurso político ou de toda a política, né? Existe uma política ambiental, mas ela não é pauta, ela não está na agenda. Se hoje, em 2020, isso não está, isso em 1980, em 1990, muito menos.
E a questão do saneamento básico, principalmente, né, porque eu entendo que o saneamento, muito mais do que você preservar o rio, é uma questão de saúde pública para a população. Né? A gente está vendo isso com relação à pandemia. Qual foi a primeira condição que foi posta? Higiene. E sem água, né? Sem você fazer a higienização, você não conseguiria combater a pandemia. Né? E aí, a minha relação com a água ela é muito pesada, e muito forte nesse sentido. Porque é muito mais a questão da preservação do recurso hídrico como um bem finito, um bem que nós precisamos, ele é uma questão de saúde pública. Né? Mas voltando um pouquinho, eu já fechei o parênteses aqui. Então, a 9.034 de dezembro de 94, ela aprovou o Plano Estadual de Recursos Hídricos e ela faz o seguinte, ela pega o estado de São Paulo, está conseguindo visualizar? Sim. Ou está muito ruim? Ela não, pega eu estou vendo. Tá vendo? Então, pede para o pessoal fazer um joinha se está conseguindo enxergar também aí. Ela pegou o estado de São Paulo. Não, isso que eu ia perguntar, o pessoal tá... Não, mas dá sim, viu, Hélio? Ok, dá ok. Dá para ver? Então, sim. O estado de São Paulo, o que foi feita a lei de 94, tá? O anexo 1 dessa lei, ela fez um mapa da divisão do estado de São Paulo em unidades de gestão de recursos hídricos. Então, se você olhar esse mapa aqui, você vai ver que dentro dele, ele tem alguns números, né? Porque esse mapa ele foi dividido em 22 unidades de gestão de recursos hídricos. 22 UGRs, Unidade de Gestão de Recursos Hídricos. Tá? Porque a ideia é, se eu trabalhar localmente, eu consigo resolver os problemas de maneira geral. Tanto em termos de qualidade da água, porque se eu pensar aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, que a gente chama de vertente do rio Tietê, o Alto Tietê está na cabeceira. Então, se eu entregar, né, eu tenho que entregar uma água de qualidade para o comitê ou para a unidade de gestão que está a montante. E assim sucessivamente. Sim. Então, eu tenho que trabalhar todos os aspectos da questão da água, né, em qualidade e em quantidade, não só para garantir a geração futura, né, não, a presente e a futura, mas também para devolver isso para a bacia que está adjacente, para a próxima bacia. Então, na realidade, eu tenho 22 unidades de gestão, só que eu tenho 21 comitês de bacia. Né? Por quê? Porque esse 20 aqui e o 21, que é o Aguapeí Peixe, formou simplesmente, eles se juntaram e formaram um comitê. São 2 unidades de gestão, mais um comitê de bacia. E esse mapa aqui está coloridinho, é o que está no Plano Estadual de Recursos Hídricos, porque ele também trabalha, né, porque do mesmo jeito que eu tenho o plano por bacia hidrográfica, eu tenho plano por vertente. Então, essa vertente laranja aqui é a vertente do Tietê, porque eu estou todos os comitês que estão na cárie do Tietê, que ao todo são 6 comitês. Sim. Ah, são 6? São 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tem são 6 aqui, ó. Começando aqui, ó. São 6, subcomitês, né? Não, são comitês. Eu ainda não. Os comitês. Entendi. Tá? Porque desculpa. eu tenho o Alto Tietê, o Médio Sorocaba, o PCJ, o Tietê Jacaré, o 16 aqui, eu esqueci o nome dele, é o Tietê Batalha e o Baixo Tietê. Tá? São comitês. Entendi. Na realidade, esses comitês são 22 unidades, são 6 unidades de gestão de recursos hídricos, que agrega aí unidade de gestão. Bom, e esse verdinho mais claro aqui é a vertente do Grande. É a vertente do Grande, porque aqui eu tenho o Rio Grande. Só levantar aqui, um pouquinho mais, Aqui, ó, o verdinho aqui. Isso. Tá? Esse verdinho aqui, ele é a vertente do Grande, porque é a porção do estado de São Paulo que faz divisa com o estado de Minas. E aí vale a Lei 9433 para um comitê de integração. Não sei se ficou claro. Não, sim. Tá? Bom. Se o pessoal, deixa eu até colocar, se o pessoal tiver dúvida, gente, pode mandar, viu? Pergunta pro chat. Que daí eu pergunto
para você, pode ficar Tá? tranquilo. Pode E qual continuar. que é o principal objetivo de um comitê de bacia? Então, a 9433 faz, a 9034 divide o Estado nessas unidades. O Alto Tietê foi instalado, foi criado pela Lei 7663 em 91, mas ele foi instalado em 1994, dia 9 de novembro de 1994. Tá? O que é o Comitê de Bacia? Tá? Então, a gente brinca, né? A gente brinca, não, a gente trata o Comitê de Bacia como um parlamento das águas, aonde todo mundo, né, tem ele é tripartite, né? Ele tem representatividade da sociedade civil organizada, né? Que quem são a sociedade civil organizada? São as instituições de ensino, a OAB, o CREA, tá? Qualquer entidade que tenha, que seja uma sociedade de bairros, qualquer entidade que esteja legalmente constituída, ela pode pedir assento ao comitê. Municípios e Estado. O que difere um pouquinho da lei da 9433 é que ali você tem um segmento que é chamado usuários, tá? Usuários de recursos hídricos. Então você tem a União, o Estado, o município, a sociedade civil organizada, que aí eu tenho os usuários. Tá? E quem são os usuários? São as concessionárias de água, de abastecimento público, são os irrigantes, sistemas portuários, né? As usinas de geração de energia. Esses são os usuários de água, porque a água tem seus múltiplos usos. Tá? Certo. E ele é interessante porque ele é um parlamento, porque todo mundo é igual. Tá? Eu gosto muito dessa figura, aonde você tem várias pessoas reunidas, olhando para o mesmo ponto, que é a água, e cada um aqui buscando trabalhar e resolver o seu interesse, com o olho dentro daquilo que te interessa. Então, o usuário, né, aquelas pessoas que trabalham com a pesca, ela vai ver a água sob o ponto de vista de ter melhor pesca. A questão da irrigação, a questão do abastecimento público, né? O próprio, aqui na frente, aqui, ó, tem um cara aqui todo internado, aqui tem um industrial. Então, ou seja, cada um dessas pessoas aqui, né, tem direito a voz e voto com o mesmo peso, para que os problemas sejam tratados de maneira equânime, né, buscando um resultado que atenda a todos. E esse é o bacana do Comitê de Bacia, né? É você ter um problema, né, e tentar, através da tua ótica, da minha ótica, da ótica do outro, buscar a melhor solução. Né? Legal. Então, esse é o bacana do comitê. Né? É fácil? Não, nem um pouco. Né? Por quê? Porque é preciso empatia, é preciso entendimento, é preciso respeito, é preciso reconhecer que as pessoas têm interesses e que interesse não é uma coisa ruim. Então, você estava falando, né? Então, por exemplo, se você, o Museu da Energia. Se eu não tiver água, eu não vou gerar energia. Sim. Né? Então, na hora de uma escassez hídrica, como que eu gerencio isso? Eu preciso de água a montante para abastecer, eu preciso de água para irrigação, eu preciso de água para trabalhar com a dessedentação de animais. Mas eu preciso de geração de energia, então eu preciso trabalhar com o reservatório mais cheio. E aí é bacana, porque aí, principalmente na região do Alto Tietê, eu tenho o sistema produtor de água do Alto Tietê, que são 5 grandes reservatórios aí, com seus usos múltiplos. Principalmente porque, se a gente pensar aqui na bacia do Alto Tietê, né, que é na sua unidade de gestão 6, ela está na cabeceira. O que significa isso? Eu tenho
Só voltando, só aproveitando a ideia, a bacia do Alto Tietê, ela está aqui representada, ela quase se confunde com a região metropolitana de São Paulo. Né? Então, o que está em vermelhinho aqui, ó, é que vocês não vão conseguir enxergar muito a foto, mas depois eu vou passar o site para vocês olharem melhor. O que acontece? A área de drenagem aqui, ó, que é a UGRI 6, que é aquele lá era pequenininho, aqui 6, nós temos 5.775 km² de área. Eu tenho aqui 21 milhões de pessoas morando aqui dentro, precisando de água para abastecimento, de água para irrigação, apesar de que o principal uso aqui de água na nossa bacia é para consumo humano. Né? Então, um exemplo que eu queria dar, que aí eu conheço bem a região, se a gente pegar aqui a UGRI 6, que é onde nós estamos aqui em São Paulo, e olhar a 12, que é aqui, a 12 está aqui, ó, a UGRI 12, tá? Por que eu estou falando isso? Porque essas duas unidades de gestão, elas são quase semelhantes em área, em porção territorial. O Alto Tietê tem 5.775 km². A bacia do Baixo Pardo Grande, que é essa UGRI 12, tem aproximadamente 6.200 km² de área. Então, em termos territorial, elas são quase iguais. Só que enquanto eu tenho 21 milhões de pessoas morando aqui, lá eu tenho 300 mil. Enquanto o meu maior uso de água aqui é para consumo humano, lá é para irrigação. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho uma política que trabalha, que dá regras gerais, mas que eu tenho que trabalhar de forma diferente para cada uma das suas vantagens. Tá? E aí, então esse é o papel principal do comitê. Do comitê. É importante que os recursos do FEHIDRO, né, são duas fontes. Uma pela geração de energia, pelos royalties, e a outra é pelo instrumento de gestão chamado cobrança pelo uso da água. Certo. Tá? A cobrança, então, ela foi instituída em 2005 pela lei, né, 12.180. Só que no Alto Tietê a gente começou a cobrar, o primeiro boleto saiu em 2014. Então, em 1996, nós fizemos o primeiro investimento do recurso com a aplicação do recurso FEHIDRO através dos royalties, né, de geração de energia. E, a partir de 2014, nós temos duas fontes de recurso, que é os royalties mais a cobrança pelo uso da água. O que é cobrança pelo uso da água? Né? Quem paga essa cobrança? Quem paga a água? São os usuários, né? Que também aí entra uma outra diferença com relação à lei 9433. A 9433, ela coloca que todo mundo paga, ela não regulamenta. A 7663 e a lei paulista, quem paga a água hoje são os usuários urbanos e os industriais. Gigante está fora. Gigante não paga. Tá? Então, por exemplo, aqui onde eu estou, né, onde está localizada a sede da Fundação Agência de Bacia do Alto Tietê, é um prédio que eu tenho duas ligações de água. Eu tenho uma que é da Sabesp, né, que é a companhia que fornece água para nós aqui, e tem um poço. Tá? Então, esse prédio aqui, ele paga pela água do poço. Então, ou seja, isso está previsto na lei, é onde eu dou um valor econômico para a água, e aí a gente tem o que a gente chama de poluidor-pagador. Quem polui mais, paga mais, quem polui menos, paga menos. E no caso, né, de você aí, enquanto usuário, aí eu, enquanto usuário, o Hélio, pessoa física, eu não pago. Quem paga é a companhia de água que é prestadora de serviço para mim. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, porque aí o que acontece, né? Dentro do comitê, nós temos alguns instrumentos de gestão. E qual que é o primeiro instrumento de gestão? Que é o plano de bacia. Tá?
Então, hoje, a hora que você fez a minha apresentação, eu tive à frente da elaboração do plano de bacia que está em vigor. E aqui eu tenho o sumário executivo do plano. Isso vocês encontram depois no site do comitê, você tem o plano completo. O que é o plano de bacia? O plano de bacia nada mais é do que um documento onde ele me dá uma radiografia, né, aponta os problemas e, através da sociedade, da participação popular, né, de audiências públicas, a gente define quais são as ações prioritárias. E essas ações, na hora que elas estão colocadas lá, são essas ações que eu posso colocar dinheiro. Certo. Eu não posso pegar dinheiro e colocar em ações que não estão nesse documento balizador. Certo. Você entendeu? Então, o recurso da cobrança, o recurso do FEIDRO, ele tem que estar alocado com esse instrumento. Se ele não tiver aqui, eu não posso dar. Entendi. Né? Você entendeu? Então, é importante. Então, quando a gente fala aqui, né, que eu acho que o grande papel nosso aqui da agência, e a gente teve um ganho muito oportuno aí com a questão do plano, foi fazer com que esse plano tivesse um corpo e as pessoas conhecessem ele um pouco mais, né, para poder vir buscar recurso conosco para fazer com que nós melhoremos, né, que a gente possa melhorar a nossa qualidade de água. Certo. Principalmente porque em São Paulo, né, eu tenho 6, né, e aí eu vou corrigir um pouquinho uma informação também, que na realidade o pessoal acaba confundindo. Eu tenho 6 subbacias, mais 5 subcomitês. Comitês, Subcomitês eu tenho 6. 5. Mas subcomitês. E subbacias eu tenho 6. Porque é uma coisa bem interessante, porque assim, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. E aí, mesmo que eu tenha 5, vamos colocar 6 mil quilômetros quadrados de área, eu tenho vários São Paulos dentro de um São Paulo. Então, se eu, por exemplo, analisar o Alto Tietê Cabeceiras, que é onde está Salesópolis, etc., eu tenho uma característica. Se eu ir para a região da Bilis, Guarapiranga, é uma outra característica. Se eu vier aqui no centro, é outra característica. Então, eu não posso ter programas que tratam também de maneira igual, o que é diferente. Né? Então, o importante é isso. Então, nós tivemos aqui no nosso plano de bacia o que a gente chama de ações prioritárias, ações por subbacias, por subcomitês, e eu só posso investir recurso nessas ações que estão previstas no meu plano. E aí, deixa eu só para perguntar, só uma dúvida. Esse plano está disponível, você falou? Está no site do comitê. O site do no comitê, site do comitê. Legal. O site do comitê é www.comitet.sp.gov.br. Esse é o comitê. Legal. Tá. Né? E aí, o que é a agência? Né? Quem é a agência? Então, da qual você é o diretor-presidente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu não sou o presidente do comitê. Né? Eu, na realidade, estou à disposição do comitê. Eu sou um servidor do comitê. Né? Então, o serviço está facilitando o serviço do comitê, né? Foi isso que a Solange ontem até comentou. Exatamente, porque na realidade o comitê não tem personalidade jurídica. Então o comitê não pode contratar, o comitê não pode comprar, o comitê não pode fazer nada. Ele só discute e fala, precisa fazer isso. Então, aonde você não tem agência, é um órgão de Estado que faz o papel de secretaria executiva. É um órgão de Estado que empresta o seu CNPJ. Então, no estado de São Paulo, nós temos 3 agências. E aí as pessoas conhecem mais. Inclusive eu só conheci a agência do PCJ. Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Por quê? Por conta de todo o protagonismo, de toda a força que ele tem.
A agência do Alto Tietê, ela é a primeira a ser criada. Ela foi criada em 2002. Só que ela não fez o papel que ela deveria fazer, ela não fez o protagonismo que teria que ter. Ela não fez a articulação política, estrutural e com a sociedade que ela deveria fazer. E aí, em 2016, então aqui, né, lógico, passaram presidentes aqui, mas esses, não que teve uma aproximação com o comitê. Ele, talvez por não entender a pegada, eu vou fazer uma confissão, na realidade. Não vou nem falar dos ex-presidentes, porque na realidade eu acho que o que eu fiz aqui foi porque, como eu não sabia o que era agência, eu sabia o que era comitê, eu me aproximei mais do comitê para me garantir. Na realidade foi isso. Né? Porque o comitê, na realidade, a agência, ele é o braço executivo. Né? É ele quem... Então, assim, o comitê manda, a agência faz. E não o inverso. Certo. Então, hoje eu faço aqui, eu emito os boletos, faço a cobrança, faço o gerenciamento dos recursos, né? Ajudo na análise dos projetos que estão pleiteando recursos. Nós começamos a fazer esse trabalho esse ano, mas é esse o trabalho meu. Todas as decisões, elas são tomadas no plenário do comitê. Então, eu, na realidade, sou um empregado do comitê. Do comitê. Deixa eu até... Tem uma pergunta aqui, Hélio, só para... Porque tá junto, a gente já aproveita, que é da Mari ADS, Mari Ades, acho que... assim, ela pergunta para você: você pode destacar algumas das principais ações em vigor que estão dentro deste plano de bacia? Nossa Senhora, posso. Então, por exemplo, né, a proteção de áreas de mananciais. Né? Então, quais são os dois grandes problemas que nós temos aqui hoje dentro da bacia e que está contemplado dentro do plano? Né? Principalmente a questão do esgotamento sanitário, então, ou seja, é a questão da remoção da carga orgânica, que a gente tem que trabalhar com isso, né, diminuir o esgoto e trabalhar com a questão da preservação dos nossos mananciais. Né? Hoje, a gente tem trabalhado bastante, né? Então, para dar um exemplo de uma ação concreta para ela, obras de macrodrenagem. Nós estamos financiando e está previsto no meu plano, para controlar enchente. Desassoreamento de córregos e rios, que dentro de uma questão de sistema de, né, numa chuva, né, ainda mais hoje a Marte América está aí. Então, acho que o grande desafio das grandes cidades hoje é trabalhar com essa polarização, né? Um exemplo disso foi em 2010, nós tivemos uma chuva, onde isso teve uma questão de enchente muito grande aqui na região metropolitana, e em 2014 nós tivemos a crise hídrica. Né? E aí, como fazer esse equilíbrio? Né? Então, o plano destaca essas ações. Né? De se você trabalhar com maneira resiliente, ou seja, de você, né, trazer isso. Então, definir, né, o plano mostrou ali aonde eu tinha pontos de inundação, de chuvas, né, que causavam inundações extremas, e como que eu deveria alocar isso, e também aonde eu tenho que levar a água para comunidades onde eu não tenho sistemas. Então, o plano mapeia e o plano define essas ações. Não sei se respondeu a pergunta dela, mas para especificar eu acredito que algumas. Sim. Eu vou até... Tem um comentário que eu queria ler para você, que é do João das Águas. Ele fala que o grande desafio é a gestão urbana por bacia e microbacias, que tem interface com leis urbanísticas, poluição difusa, permeabilidade, resíduos, etc. Em Londrina, somos razoavelmente avançados nisso. Cometemos erros graves de concepção na gestão de bacias. Fui durante 14 anos, muitos metros da bacia do rio Tipagi, o maior afluente do rio Paranapanema. Né? Ele fez esse comentário. Então, só para
né, Não, mas colocar ele está aqui a fala corretíssimo, é um dele. grande É desafio. isso. É isso que eu estou É, falando. Quer dizer, como que você trabalha, né? Ele tá dando exemplo de Londrina, né? Nós estamos sim, trabalhando aqui com uma cidade e que, olha, a bacia do Alto Tietê, mais de 50% da área está em área de mananciais. E que você tem leis específicas de proteção com elas. Né? E que você precisa segurar a expansão, né? A invasão sim. dessas áreas. Né? Então, assim, o desafio é sempre muito grande. Então, é importante, né, que esse debate ele venha à mesa, que todo mundo conheça. Né? Então, por exemplo, esse plano, posso falar o seguinte, ele está longe de ser o ideal. Ele está longe de ser o ideal. Porque eu preciso que a população, que a comunidade entenda o seu papel, se coloque na sociedade e que venha nos cobrar o que tem que ser feito. Porque aqui é a visão das pessoas que participaram. Eu contratei uma empresa, ela trouxe, nós discutimos o que nós achamos. Mas essa é a visão de técnicos, especialistas, e não do todo. Né? Lógico, tem falhas aqui, por exemplo, né? Uma das grandes falhas que nós encontramos aqui no nosso plano, e aí eu cito uma falha muito grande, é a gestão das águas subterrâneas. Nós não tratamos a questão da água subterrânea. Nós somos uma bacia que é totalmente dependente dos mananciais superficiais e que eu dependo de água de outras bacias vizinhas. Então, hoje eu dependo de água que vem do PCJ, eu dependo de água que vem do Ribeira, do São Lourenço, né? do comitê da bacia do Paraíba. Né? Então, veja, eu sou um comitê que está aqui num pedestal e que eu dependo de outras bacias para me dar água para eu conseguir ter um desenvolvimento econômico. Numa bacia que tem uma maior população, a região metropolitana de São Paulo responde por 15% do PIB nacional. Né? E o desafio é muito grande. E a gente só vai conseguir resolver todos... E aí... Eu também quero dizer o seguinte, por exemplo, quando a gente estava discutindo o plano, e tudo que a gente, né, como eu falei, aquilo que é feio, ou aquilo que a gente não entende, a gente torce o nariz, ou a gente não ouve. Não quer ver. É, Né? Então, por exemplo, a gente estava discutindo, e eu lembro que uma das questões que foi colocadas no plano de bacia era a questão do uso e ocupação do solo, como bem colocado pelo eu esqueci o nome dele, eu devia ter anotado aqui. João das Águas. Pelo João das Águas. Uso e ocupação do solo. Mas eu falei, gente, é um plano de bacia, eu tenho que trabalhar com questão de saneamento, eu tenho que trabalhar com questão de drenagem, né? E eu não tinha a exata dimensão de como eu tenho uma população carente que está ocupando uma área que não deveria estar ocupada. E que isso tem um impacto direto. Né? Então, ou seja, o plano ele tem que amarrar todas as políticas públicas. Eu tenho que amarrar a política pública de uso e ocupação do solo, a trazer para o debate a questão das mudanças climáticas, eu tenho que trazer a questão socioambiental, socioeconômica. Então a água, ela não divide, ela agrega todo mundo. Sim. E todos os temas. E o importante, Simone, assim, eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade, porque é o tipo de coisa que a gente não conversa de uma maneira ampla, né? Eu brinco que dentro do nosso meio a gente acaba conversando nós com nós mesmos, né? Sim. E é importante conhecermos, né, todas as nuances, todas as dificuldades e buscar e saber que o que eu fizer para mim, eu estou fazendo para você, eu estou fazendo para o outro. Né? Vai afetar isso. E a água, ela une, ela não divide. Apesar dos rios dividirem, ela une.
A água une. Porque, veja, se você pegar todas as cidades, elas se desenvolvem, elas crescem ao longo de um rio. De um rio. Sim. Né? Então, eu tenho que trabalhar com isso. E esse é o grande desafio que nós temos. É. Ô Hélio, até eu tô aqui que eu não acreditei quando eu vi o horário. Tô chocada. Eu também não, A gente tem assustei 5 agora. minutos. Eu tô aqui que eu falei, gente, mas eu nem comecei. Como isso? Já tenho. Eu falei, ai meu Deus! E começou a chegar umas perguntas, gente. Eu vou fazer uma última, que eu vou ter que, assim, a gente tem 5 minutos mesmo. A gente sabe, né? O Instagram chega uma hora, ele pum, corta. Derruba. Então, E aqui assim, tem muita pessoa querida, viu? Tem muitos amigos aqui. Tem muitos nossa, ex-alunos meus aqui, eu tô assustado. Ai, que delícia. E eu tô adorando. Nossa, o nosso bate... Eu acho que o nosso bate-papo acho que vai ter que ter parte 1, parte 2, parte 3, porque não dá, eu não gente. sei, Simone, se eu conseguir trazer para você aquilo que você esperava. Foi maravilhoso, Hélio. Nossa, eu fiquei... Tanto é que eu fiquei assim, para mim foi uma aula. Eu parei e fiquei só te ouvindo. Muito bom, Mas muito eu falei esclarecedor. demais, desculpa. Não! Ó, eu falo assim, que a gente percebe quando a pessoa fala demais, quando você não aguenta, você fica olhando de minuto em minuto, né, pra ver se a pessoa vai parar. No seu caso, eu tinha olhado, era 1 hora. Quando eu olhei, já tinha passado 50 minutos. Eu falei, gente, mas como? Eu falei, não é possível. Então, é o que eu comentei ontem com a senhora. Eu falei, gente, não pode, tem que ter mais tempo pra gente poder discutir isso, porque, como você falou, é muito importante e isso precisa estar em todos os lugares, né? Isso é uma conversa que precisa estar em todos os cantos, né? A gente precisa falar, conversar a respeito disso e mostrar essa importância, né? Da qual você está citando aí. Então, só para a gente, eu até vou agradecer a todos. Eu vou fazer a última perguntinha para você. Aí, se você, né? A gente vai precisar ser breve, mas eu quero agradecer a todos, agradecer você, Hélio. Eu vou exigir uma segunda, terceira parte, gente, porque agora eu tô até pra gente dar continuidade. E depois eu quero todos os links que você vai colocar no YouTube, porque eu quero colocar no site do comitê pra gente ter isso acesso. Ai, maravilha. Tá? Pode deixar que a gente entre em contato e já disponibiliza. Também. Antes de você fazer a pergunta, quem quiser falar comigo ou quiser saber informação, tem 2 sites e que lá tem o Fale Com ou Fale Conosco. Um é o site do comitê, que é www.comitet.sp.gov.br, que lá você vai ter todas essas informações de comitê, tal, papapá. E tem um outro site que está bastante bacana, que é o site da agência, da FABAT. Então é www.fabat.org.br. Lá tem tudo também, o papel. E lá você vai encontrar informações que eu não falei, né? Que estão, por exemplo, sala de situação, clima, como que está chovendo. No site da FABAT você encontra tudo e mais um pouco. Eu ia perguntar isso, eu ia falar assim, o que você quer colocar agora, a sua informação, o que você quer deixar, e você já foi na frente, já cortou a minha... Eu falei, Hélio, imagina, Hélio, eu só tenho a agradecer, obrigada mesmo, nossa, eu quero ainda conversar mais com você, da gente, né, discutir isso, pensar em uma nova live, ou até depois a gente senta e conversa. Nós vamos fazer um trabalho conjunto com o museu. Sim. Ai, já fechei com você. Pode ficar tranquilo que a gente faz Principalmente, uma das coisas que a gente precisava fazer, Simone, talvez, na hora que isso voltar e trabalhar com a Solange, eu gosto muito de trabalhar em conjunto, é levar essa comunicação para a sociedade, para as escolas. Sim. Ai, que perfeito. É o que a gente gosta de trabalhar, viu? É o que a gente... Então, levar isso para as escolas. Fazer, por exemplo, levar as crianças aí para conhecer o sistema autoprodutor do Alto Tietê, que tem barragens maravilhosas, para o pessoal entender que a água não brota da torneira, e conhecer o Museu da Energia, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem bacana com relação a isso. Se as pessoas conhecerem, por exemplo, a barragem Itaçupeba, que é lindíssima a barragem, é show de bola, é uma obra de engenharia bonita, e ali você tem um uso conflitante, porque você tem a barragem para segurar a água e ao mesmo tempo para
prover água, né? É sensacional, precisamos trabalhar junto e eu gosto muito dessa pegada de fazer com as escolas aí. Tá jóia, então. Olha lá, agora o Insta até já tá me dando uns minutinhos. Hélio, obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada pela sua presença. Gente, vocês que estão aí acompanhando, sigam a página do museu, se inscrevam lá no YouTube, Museu da Energia, dá uma curtida lá no Face.